Este futuro não é para velhos. Crónicas ácidas de ficção científica e terror. Dizia Einstein, pelo menos é a opinião dele, que só existiam duas coisas infinitas: o tamanho do universo e a estupidez humana. E depois Einstein acrescentava: bem, quanto ao tamanho do universo eu não tenho a certeza. Portanto, temos entre as mãos a estupidez, e o livro que eu vos vou falar hoje é a extinção praticamente de toda a humanidade, ou quase extinção. Evidentemente estamos num livro e tem necessariamente que haver um happy end, sobre atos de estupidez encadeados uns com os outros. A estupidez é perigosa e que provavelmente é transmissível às gerações seguintes. Não há a certeza que a estupidez faça parte de um gene, mas se houver, as pessoas que morrem por atos de estupidez cometidos por elas próprias salvam a espécie humana da transmissão de mais um gene da estupidez às gerações seguintes. Para atribuir prémios a quem assim morre, foi atribuído em 1991 o Prémio Darwin. O Prémio Darwin é atribuído a todos os que morreram por terem cometido atos estúpidos. Vamos apenas a um pequeno exemplo, avant la lettre. Em 1874, um determinado senhor, numa festa de carnaval, resolveu mascarar-se de vampiro e colar uma estaca de madeira ao peito para assim demonstrar a toda a gente que, como vampiro, haveria inevitavelmente de ser capturado. Mais tarde ou mais cedo, durante algumas horas, depois de intermináveis bebedeiras, o senhor tropeça, cai de barriga, espeta a estaca no coração e morre. Prémio Darwin, evidentemente. Bem, o mais famoso e o mais simples de todos os prémios Darwin é aquela do indivíduo que resolve, porque é dia de verão, porque a noite está clara, porque faz luar, adormecer à luz das estrelas no topo do telhado da sua própria casa. E no momento onde adormece, e porque o telhado tem uma determinada inclinação, rebola por ele abaixo e vem esborrachar-se no pavimento. Prémio Darwin. Não sei se esse senhor já teria tido descendência, ou se aquele que morreu na festa porque espetou a estaca no coração também teria tido descendência. Se ambos tiveram, está a espécie humana travada, porque a disseminação da estupidez é exponencial. De qualquer maneira, o prémio tem determinadas características. Ou seja, o prémio só pode ser atribuído àqueles que não conseguiram criar descendência, pela própria morte ou pela esterilização. As mortes têm que ser perfeitamente catastróficas e sensacionais. O indivíduo tem que provocar a sua própria morte por um ato consciente, embora nesse ato a lógica e a razão não existam. O indivíduo tem que ser adulto, tem que estar na posse das suas capacidades mentais e físicas. E, ao fim e ao cabo, a história tem que ser verdadeira. Ou seja, tem que ter sido relatada nos jornais. Todos os anos há prémios Darwin. Todos os anos a espécie humana é salva ou parcialmente salva. O que não quer dizer que neste ato de reclusão obrigatória onde todos nós vivemos e de uma pandemia, os primeiros passos para a pandemia não tenham sido provocados por atos de estupidez total que infelizmente não foram controlados. Quanto a leituras, nada mais agradável do que ler uma história estilo pulp, pré-catastrófica, provocada pela disseminação não de um vírus, mas de um simpático fungo que havemos de falar mais tarde, chamado Cordyceps novus. O livro chama-se Cold Storage e é de um senhor chamado David Croep. Então vamos avançar. Ora bem, e já que estamos a falar de literatura de conforto, nada de mais reconfortante é do que ouvir falar da infelicidade dos outros. E principalmente quando essa infelicidade é provocada por um pequeno fungo chamado Cordyceps. O Cordyceps existe no mundo real. Existe, por exemplo, nas florestas da Amazónia. Portanto, considerem, em nome do argumento, uma pequena formiga a passear-se no meio das talos de erva. E, no topo de um desses talos, encontra um esporo do Cordyceps. A antena toca no esporo, o esporo expande-se através da antena, consegue penetrar através do exoesqueleto da formiga, avança através da corrente sanguínea e instala-se no cérebro. A partir daí, a formiga deixa de pertencer ao formigueiro, passa a ser um robô, ou melhor, um zombie, controlada pelas ordens do fungos. Passa a ter um novo tropismo, ou seja, subir ao sítio mais alto que ela consiga atingir e aí falecer e esporear. A formiga assim sobe até ao topo de uma árvore, até atingir a zona do solo,
O zombi indica-lhe que deve parar, morrer e explodir. E a formiga explode, literalmente, espalhando em redor milhares e milhares de esporos do nosso amigo fungo. E porque o Cordyceps tem este comportamento estranho e que é capaz de controlar outras formas de vida, passa a ser estudado como uma possível bioarma. E não há o melhor lugar para estudar as aventuras e as capacidades do Cordyceps do que, evidentemente, num contentor associado ao Skylab. Mas todos nós sabemos o destino do Skylab. O Skylab explodiu, desfez-se em pedaços ao atingir a estratosfera, parte dele caiu no Oceano Pacífico, mas 1 ou 2 contentores vieram esborrachar-se na Austrália profunda, no meio do deserto. Um desses contentores era aquele que tinha o Cordyceps que estava a ser estudado. Cordyceps esse que, entretanto, mutou, se transformou devido à radiação e surgiu algo novo, bem mais agressivo, a quem os investigadores deram o nome de Cordyceps novos. Bem, o Cordyceps, para já, está fechado dentro do contentor. Mas o contentor caiu no meio de uma quinta e o fazendeiro, para mostrar a todas as pessoas e aos poucos turistas que ali passam que tem pelo menos um fragmento do Skylab, ali o deixa ficar para pagar a entrada a quem queira passar por ali. Ao longo dos anos, com o calor atmosférico, o Cordyceps cresceu no interior. Só não consegue sair por enquanto porque todas as saídas estão vedadas. Mas esperem, o contentor começou a ganhar ferrugem, ficou feio com um aspecto desagradável. O fazendeiro acha que a melhor maneira de o transformar em algo limpo e esfregadinho para mostrar aos turistas será arrancar a gordura utilizando todos os produtos que tem ao seu dispor. Nenhum deles funciona. A não ser batata e sabão. Aí a ferrugem sai. E ao sair, deixa frinchas à mostra. Aliás, a batata e o sabão é um alimento ideal para o fungos. A polissacarose da batata combinou-se com o palmitato de sódio do sabão. O fungo foi reidratado com pectina, celulose, proteína e gordura. O fungo cresceu e transformou-se em outra coisa completamente diferente. Outra coisa que infectou o fazendeiro. E como infectou o fazendeiro, infectou também o filho do fazendeiro, a família do fazendeiro e todas as pessoas que moravam na localidade próxima. Todos eles foram infectados com o Cordyceps novos. Todos eles começaram a ser forçados a ter um novo tipo de tropismo. Subir aos andares e aos telhados das casas e aí explodir como convém. Ora bem, todos nós sabemos como o mundo é cruel, principalmente para os mais pequeninos. Mas há criaturas ainda mais pequeninas como o nosso Cordyceps novos consegue escapar-se na perfeição. Depois de ter infectado toda a gente da aldeia, depois de ter obrigado todos os seus habitantes a subirem até o alto dos telhados, na companhia dos animais domésticos, e ali ficarem à espera de poder explodir e disseminar em volta ainda mais esporos, o Cordyceps começou a pensar que estaria na presença de um universo muito mais vasto, imenso e apelativo do que aquele que havia conhecido até aí, ou seja, o interior do contentor caído do alto do Skylab. Bastava-lhe ficar à espera e não teve que esperar muito, porque algumas semanas depois, um especialista em bioterrorismo, um tal Roberto Dias, na companhia de outros 2 companheiros, devidamente vestidos, com os fatos da ASMAT, penetrou na cidade, deu-se conta da matança e resolveu avisar o governo australiano e americano qualquer coisa terrível se teria ali passado. Ou seja, uma contaminação que deveria ser eliminada com o máximo de prejuízo. E foi. Ou seja, toda aquela zona foi bombardeada com bombas de fósforo e chuva de napalm. Uma das investigadoras, porque estamos a falar mais uma vez da estupidez humana, pisou sem se dar conta uma poça de fluido orgânico. Nesse fluido havia o Cordyceps. Cordyceps esse que aprendeu a comer borracha, aprendeu a comer os polímeros do tecido, infectar a investigadora através da base do pé, passar-lhe pela corrente sanguínea até ao cérebro e finalmente aí tentar convencê-la que a coisa mais bonita no mundo seria subir até uma torre de alta tensão e aí espalhar-se por todo o universo. Não chegou a acontecer porque ela se suicidou. Mas, porque estamos a falar do Prémio Darwin, depois de ter sido destruída toda a zona onde ele se tinha expandido, sobrou uma pequena amostra. A amostra é essa que foi posta dentro de um tubo, tapada a vácuo,
escondida dentro de uma mina a grande profundidade, uma mina nos Estados Unidos, que anteriormente servia para guardar material militar americano, uma mina cuja temperatura estava abaixo dos 14 graus negativos. E aí ficou à espera de melhores dias. Mas os dias não são melhores, como todos nós sabemos. Os dias são sempre piores. A administração dos Estados Unidos mudou, as placas tectónicas romperam parte da proteção da cave, a temperatura aumentou, já não seriam de 14 graus negativos e o vírus acordou outra vez. Vírus não, perdão, o fungo. E pronto, temos a parvoeira instituída. A gruta foi vendida, foi transformada em depósito de material. Os principais responsáveis ou se formaram ou morreram e toda aquela zona, a vários níveis de profundidade, foi totalmente esquecida, embora houvesse avisadores eletrónicos a dizer que a temperatura estava a aumentar, que tinha havido rompimento das substâncias de clausura, que qualquer coisa estaria a acontecer na profundidade. 2 guardas do armazém, ou pelo menos dos níveis superiores, que nem sequer sabiam da existência dos níveis inferiores, detectaram os blips de alarme e, claro, porque estamos no Prémio Darwin, resolveram encontrar uma descida até aos níveis inferiores que desconheciam, abrir a porta onde estaria o nosso amigo. E o nosso amigo ficou cá fora uma vez mais. E pronto, porque nós estamos a falar, ao fim e ao cabo, de um romance catástrofe ao mais puro nível do pulp. Todos nós também sabemos que vamos falar sobre as aventuras do Cordyceps Novus a procurar escapar-se da mina, do contentor que o fechou, utilizando ratos, utilizando baratas decapitadas, utilizando a estupidez de alguns elementos que estavam, nesse momento, no local errado e na hora errada, nos níveis superiores do armazém. Níveis esses que desconhecem por completo a existência e que houvesse níveis inferiores, que houvesse material genético perigoso, que houvesse biopragas ali guardadas, porque o governo dos Estados Unidos, caramba, mudou, passou, esqueceu, não quis saber. E agora o vírus está a crescer para toda a zona em volta. Conseguirá o vírus escapar-se? Conseguirá os únicos humanos sobreviventes, ainda com um pingo de inteligência, utilizar uma microbomba nuclear e destruir toda a zona em volta, inclusive o nosso amigo Cordyceps? Haha, nunca vos direi, teriam que ler o livro. De qualquer maneira, nada há mais divertido do que a possibilidade de uma praga, desta vez de extinção global, para ler enquanto estamos a falar de uma outra praga real que tanto nos atormenta. Uma vez mais, não se esqueçam que esta é a minha opinião. E a minha opinião só conta para quem me quiser ouvir. Mais uma vez, as crónicas ácidas de um futuro que vai dar cabo de nós. João Barreiros falou.